noite, sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Hoje nós vamos continuar falando sobre a vida de José e sobre tudo que Deus fez na vida dele. Lembra que na última vez que eu contei a história para vocês, ele estava sendo escravo e tinha sido vendido para um homem chamado Potifar. Na nossa lição de hoje, nós vamos aprender a ser fiel ao Senhor. Você tem sido fiel ao Senhor? Em todos os momentos? Mesmo quando não tem ninguém olhando? Pois é, hoje nós vamos aprender com José a como ser fiel ao Senhor em qualquer situação. Vamos junto? Para iniciar, nós vamos cantar uma música muito bonita, que fala sobre coisas que a gente lê na Bíblia. Histórias que a gente pode relembrar cantando essa música. Mas antes disso, vamos falar com o Papai do Céu para dedicar cada parte do nosso culto ao Senhor. Você aí em casa, baixa sua cabeça, fecha os olhos para a gente falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigada, Pai, por cada uma das crianças. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor prepare os seus corações para ouvirem, aprenderem, colocarem em prática a Tua palavra. Para aprenderem a serem fiéis a Ti como José foi em todos os momentos. Peço também que recebam os nossos louvores como aroma suave ao Senhor e como oferta viva a Ti. Cuida de cada uma das crianças, dos seus familiares, tira os medos, os temores e livra elas de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor? O nome da nossa música que a gente vai cantar agora é Eu Li na Bíblia. Vamos lá? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar o leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Como Davi lutou, dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou e derrube as muralhas no nome do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou e derrube as muralhas. Como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Então, você tem que ser forte e corajoso como Sansão foi, amigo de Deus como Abraão, muito, muito inteligente como foi o rei Salomão
E Deus pode fazer de você o que você quiser dentro da palavra dele. Mas para isso você precisa... Então, agora, vamos para a parte do nosso versículo bíblico. Lembra que semana passada a tia Vitória passou esse versículo para vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. E eu quero dar os parabéns para as 9 crianças que mandaram o versículo e ganharam um super prêmio. Essa semana a gente tem mais um desafio. No final, presta atenção qual o versículo dessa semana para você também ser premiado. Combinado? E aí, você sabia que Jesus te ama? Que ele ama o papai? Ama a mamãe? O titio? A titia? O vovô? A vovó? O irmão grande? O irmão pequeno? Pois é, a música que a gente vai cantar agora fala exatamente disso. Que Jesus ama cada um. Vamos cantar junto? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama papai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, Jesus ama todos. Jesus nos ama e deu o seu único filho para morrer por nós. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Eba! Como é bom sentir o amor do Senhor. Como é bom saber que Ele nos ama. Pois é, hoje também vou dar notícia pra vocês do bebê que a tia Vitória tá esperando. Ele tá bem, tá crescendo aqui, já fez 13 semanas, 3 meses. Ainda falta um tempinho, mas daqui a pouco a gente vai descobrir se é um menino ou é uma menina. E aí, o que você acha que é? A tia Vitória tá esperando um bebê menino ou um bebê menina? Eita, tô vendo aí que tem gente que acha que é menino e tem gente que acha que é menino. Eu também tô doidinha pra descobrir, mas a gente tá bem e a gente tá com saudade de você, tá bom? Beijo! E aí, crianças? Agora chegou uma parte muito especial. A parte onde nós vamos continuar ouvindo a história de José. E sabe, para começar, nós vamos relembrar um pouquinho das histórias que nós ouvimos no passado. Sem contar que, o que eu sempre lembro, onde se encontra essa história? Isso mesmo, na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Gênesis. Hoje, no capítulo 39 e 40. Gênesis, capítulo 39 e 40. Depois, vai lá e confere se tá tudinho escrito como a tia Vitória contou, tá bom? Então, para iniciar a nossa história de hoje, vamos começar relembrando algumas coisas que a gente aprendeu sobre a vida de José. Eu disse para vocês que o tataravô de José se chamava Abraão e que Deus tinha feito uma promessa para ele que ele ia ter uma descendência, uma família tão grande como os grãos de areia do mar e as estrelas do céu. E contei para vocês também que Abraão acabou tendo poucos filhos, que também geraram outro filho, que foi Isaac. Isaac gerou Jacó. E já Jacó, que era o pai de José, não teve poucos filhos não. Olha aí a foto da família de Jacó. Isso. Se você conseguir lembrar, eu contei para você que Jacó teve 12 filhos. E entre esses 12, Jacó cometeu um erro.
ele acabou demonstrando e amando mais um filho do que os outros. E esse filho foi exatamente o personagem principal da nossa história. O filho que Jacó mais amava era José. E um dia ele deixou isso muito claro para os outros filhos. Ele deu para José uma capa colorida. Naquele tempo, ter uma capa já era uma questão de honra. E uma capa colorida não era presente barato, não. E mais, quando os irmãos de José viram aquilo, eles ficaram com muito ciúme, porque eles viram o tamanho do amor do pai de José por ele. E aí, para piorar a história, José ainda teve dois sonhos que realmente no futuro Deus provaria que aconteceria. Mas os irmãos de José não gostaram nada quando ele contou para eles que eles estavam no deserto e os feixes de trigo, montinhos de trigo, de cada um deles se curvavam ao monte de trigo de José. Os irmãos ficaram bravíssimos e disseram: quer dizer que a gente vai te adorar? Como assim? José teve mais um sonho, e nesse sonho ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. Nesse sonho, até o pai de José repreendeu ele. Mesmo amando, disse: como assim? Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos se curvar e te adorar? Pois é, José era tão preferido do pai que os irmãos, os outros 10, saíram para ir para o campo, cuidar das ovelhas, do gado, do pai. E José e Benjamim, que ainda era pequeno, ficaram em casa. Só que eles estavam no campo e Siquém, que era bastante longe. E aí Jacó começou a ficar preocupado e disse: José, vai lá no campo, pegar notícias dos seus irmãos, ver se eles estão bem. Vai lá no campo e vê se está tudo tranquilo. E José foi. Era uma caminhada longa, mas quando ele chegou em Siquém, para surpresa dele, os irmãos dele não estavam lá. O pasto estava pouco, precisaram ir mais longe para conseguir comida melhor para os animais. E aí foi onde José decidiu ir até lá, já que ele já estava mais perto. Quando José vinha de longe, a primeira coisa que os seus irmãos viram foi aquela capa colorida, bonitona, e já começou a criar uma raiva no coração deles. Eles começaram a ficar muito bravos. E sabe, começaram a falar um monte de bobagem. Eles disseram: vamos matar José. E aí a gente disse que um animal feroz comeu ele. Só que Rubens, que era o primeiro filho de Jacó, o irmão mais velho de José, sabia que aquilo não era certo, mas tinha medo da revolta dos seus irmãos. E ele criou um plano, disse: não vamos matar José não. A gente pode jogar ele aqui dentro desse poço. Então, quando José chegou, eles arrancaram aquela capa colorida de José e jogaram ele dentro do poço. O plano de Rubens era até bom. Quando os irmãos se distraíssem, cada um fosse fazer suas coisas, ele resgataria José. Só que Rubens foi fazer as coisas dele e alguns irmãos ficaram perto do poço. Entre eles, Judá e Levi. E sabe, quando eles estavam lá, eles viram uma caravana. Semana passada eu expliquei para vocês que caravana era um grupo de vendedores, chamado de mercadores. Eles vendiam tecidos, perfumes, utilidades, coisas para o lar. E eles vendiam pessoas. Naquele tempo era comum se vender pessoas, que eram chamadas de escravo. Foi aí que os irmãos de José tiveram a brilhante ideia de vender José para os mercadores como escravo. Já imaginou? Um menino que tinha tudo, um menino que era amado, agora ser vendido como escravo? Mas eles não desistiram. Eles pegaram, venderam José por 20 moedas. E agora, aquela caravana estava indo para o Egito. Falei para vocês também que quando chegou lá no Egito, José foi vendido para um homem chamado Potifar. Quando ele foi vendido para Potifar, José, mesmo assim, continuava fazendo as coisas. Ele não desanimou. E sabe, uma coisa interessante é que tudo que José fazia, Deus abençoava. Onde José era colocado para trabalhar, prosperava, dava certo, porque Deus estava com José. Quando ele chegou na casa de Potifar, começaram a perceber que aquele rapaz fazia dava certo. Tudo que aquele rapaz
estava perto, prosperava. Então, Potifar, percebendo isso, colocou José como o braço direito dele, aquela pessoa em que ele mais confiava. E um dia Potifar disse para ele: olha, José, você pode ficar aqui na minha casa, você vai mandar nos outros escravos, você tem direito a comer da comida boa, você não precisa mais ir lá pro sol, capinar, agora você é um homem mais importante. Eu não te privo nada aqui na minha casa. Tudo você pode decidir como vai ser. A única coisa que você não pode tocar é na minha esposa. O restante, você tem total direito. Já imaginou? Que bênção sair de ser um escravo, de estar lá no sol trabalhando pesado para ter um cargo importante? Pois é, José fazia tudo com muito zelo. Ele cuidava de tudo direitinho. Só que aconteceu um probleminha. A mulher de Potifar começou a prestar atenção em José. E ela percebeu que José era um homem bonito, formoso de aparência. E ela começou a ter desejos por José que não agradam a Deus. Um dia, ela chegou perto de José e disse: José, namora comigo. Meu marido não está aqui. Ninguém vai saber. Só que sabe, José sabia que mesmo que ninguém visse, tinha uma pessoa que sempre saberia e que sempre ia ver. E tinha uma pessoa que jamais se agradaria daquilo. Então José disse para ela: não. Como é que eu posso fazer isso com meu senhor Potifar? Ele confia tanto em mim. Disse que eu podia pegar qualquer coisa daqui da casa. Só me proibiu tocar em você. Então como é que eu vou fazer a única coisa que ele me proibiu? Num momento como esse, José preferiu confiar em Deus do que ceder à tentação. E ele falou não para aquela mulher. Mas teve um problema. Quando José ia saindo, aquela mulher, que estava com pensamentos muito maldosos, conseguiu puxar a capa de José. E quando ela puxou a capa dele, ela começou a gritar para os guardas e disse que José tinha tentado agarrar ela à força, que José que estava querendo namorar com ela. Já imaginou? Que mentira! Que coisa feia! Mas ela era a esposa do dono da casa. Ela era a patroa. Como é que iam crer num menino escravo e não crer na patroa, na dona da casa? Então, acabaram acreditando nas mentiras que aquela mulher contou. E quando Potifar soube, ficou decepcionado com José e jogou ele na prisão. José foi jogado no cárcere. Novamente, José estava lá, humilhado, sozinho, longe de casa. E de novo, bem triste e no lugar que ele não merecia. Só que novamente Deus era com José. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia nos conta lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 21 e 22. Abre aí a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 39, versículo 21 e 22. Fala assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo como devia ser feito ali. Ai, como é bom servir ao Senhor, como é bom obedecer à palavra de Deus. Mesmo preso, José recebe um cargo de confiança. E ele ajudava os outros presos e o carcereiro, o policial, a pessoa que cuidava no cárcere, confiava em José. Isso quer dizer que José não era maltratado, não era açoitado, que mesmo na prisão, Deus continuava cuidando de José. Mas isso porque José continuou confiando e servindo ao Senhor, mesmo em momentos difíceis. Teve um dia que, quando José estava na prisão, foi um dia diferente de todos os outros. A Bíblia não conta por quê, mas conta que o padeiro e o copeiro do rei foram presos. Eles devem ter feito alguma coisa errada. E aí, o faraó mandou eles para a prisão. E naquele dia aconteceu algo especial.
Lembra que eu já contei para vocês que José entendia um pouco de sonhos e que ele contava alguns sonhos. E aqueles dois homens tinham tido um sonho meio esquisito. E sabe, eles contaram para José. O padeiro teve o seguinte sonho. Ele sonhou que ele tinha um cesto de pão muito, muito, muito grande. E que aqueles 3 cestos que ele tinha estavam sobre a cabeça dele. Que vinham alguns pássaros e comiam aqueles pães. E ele acordou. E aí foi a vez do copeiro. O copeiro era aquele que servia bebidas para o rei, experimentava antes. E ele contou para José que ele sonhou com 3 taças de vinho e que ele levava para servir a Faraó. E aí eles perguntaram, José, você sabe o que o nosso sonho significa? José disse sim. Os 3 cestos de pão querem dizer 3 dias. Mas a notícia para o padeiro não era boa não. Queria dizer que daqui a 3 dias o padeiro seria tirado da prisão, mas ele seria enforcado e os pássaros viriam e comeriam a sua cabeça. Já do copeiro, José disse que as 3 taças também significavam 3 dias, mas já era diferente, que o padeiro dentro de 3 dias seria tirado da prisão e voltaria a servir para Faraó. Já imaginou? Eu acho que todo mundo na prisão ficou esperando passar aqueles 3 dias. Eles queriam saber se aconteceu o que José falou. Mas José fez um pedido muito especial para o copeiro. Ele disse, quando você sair daqui, que você voltar para a presença do Faraó, conta para ele sobre mim, pede por mim. O copeiro disse, pode deixar, não vou esquecer, vou falar de você para Faraó. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 3º dia, o padeiro e o copeiro foram tirados da prisão. E aconteceu tudo como José falou. O padeiro foi enforcado e os pássaros realmente vieram comer sua cabeça. Já o copeiro, olha o que aconteceu. Ele voltou a servir a Faraó. Voltou a ser copeiro de Faraó. Ai, que legal! Agora ele ia falar de José. Que nada! Quando ele foi livre, esqueceu de José. Voltou a trabalhar normalmente. Esqueceu totalmente do pedido que José tinha feito a ele. Só que Deus não esquece dos seus. Deus não esquece de nós. E um dia, Faraó teve um sonho bem complicado. E ele mandou chamar os principais sábios do seu reino. E ele começou a contar o sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, bonitas, com muita carne. E 7 vacas magrinhas, secas, com aspecto de doente. As 7 vacas gordas vinham e... As 7 vacas magras vinham e... Comiam as 7 vacas gordas. Só que sabe o que é estranho? Elas continuavam magras e doentes. E ele acordou assustado. O que esse sonho quer dizer? Mas ele voltou a dormir. E ele sonhou com 7 espigas bonitas, espigas de milho, cheias de milho, deliciosas. E 7 espigas feias, murchas. E as 7 espigas feias devoravam as 7 espigas bonitas e continuavam feias e secas. Ele acordou e ficou perturbado. Ele ficou desesperado. O que aquele sonho significava? Então, ele mandou chamar todos os sábios do reino. Os intelectuais, os nerds, os inteligentes, os magos, todos eles foram lá para poder tentar descobrir o que é que o rei tinha sonhado. E nenhum deles conseguiu. Nessa hora, o copeiro lembrou de alguém que tinha falado a verdade sobre o sonho. E quando ele lembrou, ele começou a pensar, poxa, quando eu estava preso, tinha um homem que conseguiu dizer exatamente o que aconteceu comigo e com o padeiro. Vou dizer para o rei, vou falar para Faraó. E ele chegou perto de Faraó e disse, meu senhor, quando eu estava no cárcere,
tinha um homem lá, um hebreu, chamado José. E ele conseguiu descobrir o meu sonho e do padeiro. E ele contou todo o sonho para o rei. Disse que o padeiro tinha sonhado com 3 cestas de pão, com os animais comendo. Contou tudinho. Contou que ele tinha sonhado com 3 taças de vinho servindo a Faraó. E que José tinha dito que o padeiro ia morrer enforcado 3 dias depois. E aconteceu exatamente o que José falou. Que José tinha dito que ele ia ser restituído e servir de novo ao rei 3 dias depois. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele terminou de contar tudo isso para o rei, sabe o que aconteceu? Semana que vem eu conto para você. Semana que vem eu te digo o que Potifar decidiu fazer. Será que ele chamou José? Será que ele mandou matar o copeiro? O que será que Faraó pensou daquela história? Será que José vai conseguir descobrir os sonhos? Você quer saber? Então semana que vem, não perde o nosso vídeo onde a gente vai contar o que aconteceu na história de José. Beijo! Pois é, estamos chegando ao fim de mais um culto infantil. Mas para encerrar, eu quero falar com você o versículo dessa semana. Vamos ler junto? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos de novo? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Romanos 12 e 12. Esse é o versículo que você deve estudar, decorar e colocar em prática na sua vida essa semana. E o que ele quer dizer pra gente? Que a gente deve estar tendo esperança, aplicando para o momento que a gente está vivendo, ter esperança que Deus vai fazer com que tudo isso passe, que em breve as coisas vão voltar, a gente vai poder ir para a igreja, para o Ohance, para a escola, para o comum, para o balé, para o futebol, para o karatê. Nós temos que ter esperança que Deus está no controle de tudo. A segunda parte fala que a gente precisa ter paciência na tribulação, que esse é o momento da gente ter calma, da gente saber que é hora de ficar em casa, de aprender mais da palavra do Senhor, de curtir a nossa família. Esse é o momento de esperar que Deus está cuidando de tudo para nós. E a última parte fala que a gente deve perseverar, continuar em oração, pedindo para que Deus cuide de nós, da nossa igreja, da nossa família e que Deus faça com que tudo isso passe logo, que Deus abrevie esse tempo. Então, quero que você decore o versículo e guarde essas verdades no seu coração. Vamos orar para encerrar o nosso culto? Pensa aí num pedido especial que você tem na sua casa. A tia Vitória pode até não estar ouvindo, mas agora ela vai pedir por ele. Vamos lá? Conseguiu pensar? Então feche os seus olhinhos e tenha fé na nossa oração que vai chegar até o Pai e que Deus vai responder cada uma das nossas orações. Senhor Deus, eu não sei o pedido que essa criança fez em casa, mas o Senhor sabe. Então, Pai, escuta a oração dessa criança e responde, ó Pai. Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos ensine a termos fé e a saber esperar na tribulação. Senhor, nos ajuda a sermos bênção nas nossas casas e nos ajuda, Pai, a cada dia estar fazendo a Tua vontade. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Muito obrigada porque o Senhor é bom. Nos livra de todo mal, nos guarda e nos protege. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou morrendo de saudade de vocês e orando para que tudo isso passe, para que eu possa abraçar vocês bem pertinho. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau!